partir de agora, você estará assistindo mais uma edição do programa Saúde Hoje. Temas de hoje: saúde urbana, com o pesquisador Diógenes Ribeiro Borges. Distúrbios do sono, com a pneumologista Adriane Petrucco. Treinamento funcional, com a educadora física Ana Cláudia Soares. Menopausa, com o ginecologista Adilson Carlos Gomes. O programa Saúde Hoje está apenas iniciando e em breve voltaremos. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e toque, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Estamos iniciando o nosso programa Saúde Hoje. Como entrevistado, nós temos o pesquisador Job Diógenes Ribeiro Borges, que vai falar sobre o tema saúde urbana e cidades ecológicas. Job, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Gostaria de agradecer aqui, aqui as presenças para poder falar um pouco sobre a questão da saúde urbana, Maringá e pensando na cidade como futuro também. Bom, a gente só vai resumir aqui o currículo do Job. Ele é doutor em gestão ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. Muito bem, saúde urbana. Do que se trata a saúde urbana, Job? A saúde urbana trata de uma rede de fatores interligados que, tanto a nível estrutural como a níveis intermediários, que influenciam a vida e a saúde das pessoas nas cidades. Isso inclui fatores econômicos, sociais, ambientais, tudo que você pode relacionar a questão da estrutura da cidade, a estilo de vida, que pode influenciar a saúde das pessoas. Por exemplo, a pessoa vai trabalhar, ela gasta um tempo para o trabalho, ela precisa de lazer, tudo isso influencia, Você vive recebendo uma revista, não, você tem que fazer esporte, você tem que comer bem. Tudo isso está aonde? Dentro das cidades. A maioria das pessoas hoje vive dentro de cidades. Até a questão da poluição influencia altamente a saúde das pessoas. Então, como você vê a cidade, como ela se estrutura, vai determinar também a saúde das pessoas que nelas vivem. Isso nas questões estruturais tem também por exemplo, disponibilidade de serviços de saúde, disponibilidade de parques, disponibilidade de escolas, educação, tudo isso influencia.
É sabido, por exemplo, que as pessoas com maior nível educacional tendem a ter melhor saúde, né? Até porque entendem mais das questões que envolvem sua vida. Jovem, dentro desse contexto, existe então um especialista na área que ele está inclusive enfocado nesses problemas? Sim, no caso, por exemplo, essa questão da saúde urbana, né, foi criado, foi a própria Organização Mundial de Saúde que cunhou esse termo de saúde urbana, né? Foi feito pesquisas no mundo inteiro, né, diversas cidades, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, para determinar quais os fatores que influenciam nessa saúde. Pobreza, organização das cidades, planejamento, distribuição de renda. Tudo isso foi estudado pela Organização Mundial de Saúde para verificar como que se pode trabalhar nas cidades para que elas melhorem as condições de saúde e de vida das pessoas. Existe algum departamento que cuida disso? A própria natureza disso é uma coisa interdisciplinar. Não existe uma pessoa, uma área específica que envolva isso. Até porque são muitos fatores, né? Você não pode pensar numa cidade como uma pessoa só pensando em tudo, né? Ou um profissional só que envolva tudo isso. São vários profissionais, né? Você tem desde o planejador espacial, você tem as pessoas que vê questão de tráfego, vê a própria área de saúde, por exemplo, você determinar, por exemplo, na cidade de Maringá você tem ali, o HU, quantos hospitais tem, você tem que dimensionar a quantidade de hospitais, de postos de saúde, de acordo com o quê? Com a quantidade de população que você tem. Então você faz uma avaliação de demanda, né, e oferta. Quer dizer, você não envolve só uma área, envolve muitas áreas, né? E cada área tem que ser planejada adequadamente. Exatamente. Então. Você, por exemplo, você mora lá num bairro afastado, você precisa de atendimento, você tem um tempo de busca, né? Você precisa isso. Se você morar numa cidade longe, o que acontece, por exemplo, em Maringá? Virou um centro de referência na área de saúde, porque tem vários hospitais, tem várias clínicas. Quer dizer, pessoas que moram em volta, elas buscam atendimentos especializados que elas não encontram nas suas cidades. Quer dizer, isso também é um fator que influencia a questão de saúde. Quer dizer, é um fator específico no caso da disponibilidade de serviços de saúde. Porque serviço de saúde não é apenas um dos fatores de saúde. A saúde envolve mais coisas, né? A própria estilo de vida da pessoa, alimentação, transporte, segurança. Uma pessoa que vive num lugar inseguro, ela tem uma tendência a ter mais problemas do coração. Isso já é estudado, já é conhecido isso. Porque a pessoa passa tempo muito estressada, muito nervosa. A pessoa que passa muito tempo no trânsito, também ela tem uma tendência a ficar agressiva, porque gasta muito tempo em momentos de estresse, né? Você acabou de falar sobre o trânsito aqui, não é, Maringá, né? Com relação ao trânsito, Maringá está havendo problemas, você acha que com relação à saúde das pessoas por causa do trânsito em Maringá? Num momento, acho assim, existe uma dificuldade de trânsito em Maringá, né? E tem uma certa influência, é claro, na saúde das pessoas. Pode não ser tão grande quanto cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, que tem um volume de trânsito bem maior, as cidades são bem mais distantes das coisas, quer dizer, a pessoa passa mais tempo no trânsito, a poluição aumenta mais. Maringá ainda não tem, assim, talvez uma influência tão forte, né? Existe uma pequena influência, porque a pessoa vai no centro da cidade, vai procurar estacionamento, ela vai gastar ali 10, 15 minutos, às vezes, procurando lugar para estacionar. Isso causa um nível de estresse. Dependendo do horário da noite, as pessoas têm medo de parar em certos sinaleiros na cidade, que tem medo de ser assaltado, né? Quer dizer, ainda não tem tantos assaltos assim, tem um certo número de violência, mas isso causa realmente uma alteração, né? Mas isso não é só uma questão assim do tempo que a pessoa gasta no trânsito, né? Mas o estilo de vida da pessoa. A pessoa só se locomover por carro, quer dizer, você poderia as pessoas influenciar elas mais para andar mais de bicicleta, que isso já pela própria natureza melhora a saúde das pessoas. Na Europa, a maioria das pessoas andam de bicicleta e junto com o trem, né? Porque isso melhora o trânsito, como também melhora a saúde das pessoas. É claro que uma pessoa que está fazendo atividade física, está se locomovendo andando ou através de bicicleta,
a saúde dela melhora. Mas é muito difícil hoje em dia, eu acho que o indivíduo tem o carro, né? Ele, por exemplo, ele não vai querer, por exemplo, deixar o carro para andar um quarteirão e já ele utiliza o carro. Ele não é capaz de desprender do carro, acho que faz parte da indumentária dele. É uma questão cultural. Inclusive, nós temos um grupo aí que, não sei se posso usar aqui, né? A gente está vai querer fazer uma promoção na cidade aí para estimular as pessoas a andar de bicicleta. Eu mesmo estou aqui falando e eu mesmo estou procurando andar. Eu estou indo no meu trabalho de bicicleta, estou indo na minha academia de bicicleta, vou no mercado de bicicleta. Inclusive vou no mercado, levo sacola ecológica, compro as coisas, ponho dentro de sacola ecológica e volto para casa. Quer dizer, não usei saquinho plástico, não fiz atividade física. E eu comecei a fazer isso e, vou falar a verdade, minha saúde melhorou. É incrível. Com certeza. Inclusive tem um médico urologista amigo meu, que eu vou, né? Ele também usa bicicleta, né? Ele fala assim, porque, nossa, a saúde tua melhora, a atividade física melhora a saúde das pessoas. Eu acredito que em Maringá, eu acho que existe uma preocupação muito importante com a saúde, já visto as academias da terceira idade que estão por aí, né? Isso é uma coisa positiva para Maringá. Eu acho que o principal fator positivo dessas academias é tirar as pessoas de dentro de casa, né? A pessoa já sair de casa, não ficar só assistindo televisão, né? Já é um fator positivo. Quer dizer, a pessoa sair de casa, já andar, se locomover, já é algo positivo, né? O que eu acho assim que Maringá peca, talvez, é porque perdeu-se um pouco da questão do verde, né? Maringá está virando muito concreto e esse próprio concreto está fazendo que as pessoas... Hoje você sai na cidade, tem um monte de bares. Por quê? A pessoa fica dentro do apartamento, ela começa a ficar nervosa e ela sai de casa, ela quer sair. Quer dizer, essas academias de terceira idade é um fator bom, porque de vez a pessoa ir somente para um bar, não que eu não seja contra, eu acho que a pessoa tem todos os tipos de atividades que as pessoas podem fazer, porque até aí num bar é uma coisa que a pessoa vai encontrar amigos, isso também faz bem para a pessoa, né? A sociabilidade faz bem para a saúde das pessoas. A pessoa que não tem sociabilidade, ela tem uma tendência a ter uma saúde não tão boa quanto uma pessoa que tem uma saúde com uma sociabilidade, né? Obrigado mais uma vez, Jorge. Obrigado. Muito bem, eu gostaria de lembrar-vos que no próximo bloco o tema em pauta é distúrbio do sono com a pneumologista Adriane Petrucco. Nos aguarde e já voltaremos. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver, ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras,
desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2, fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Muito bem, o tema em pauta agora é distúrbios do sono, com a pneumologista Adriane Petrucco. Adriane, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pelo convite mais uma vez e vamos esclarecer mais alguns fatos e lados da medicina do sono que a gente ainda não conhece. Né? Muito bem, só gostaria de lembrar, né, aos nossos amigos telespectadores que a Adriane é a primeira pneumologista que tem especialidade em medicina do sono no Paraná. Então está de parabéns mais uma vez Maringá e parabéns a Adriane por essa brilhante conquista. Né? Bom, com relação ao sono, ter uma noite agradável, como é que funciona isso? Bom, o normal seria que todos nós deitássemos na cama e adormecêssemos como um anjinho. Mas normalmente nós conseguimos dormir em menos de 30 minutos. Esse é o tempo necessário mais ou menos para a gente começar a dormir. É o tempo de relaxamento. Então, logo em seguida que nós começamos a dormir, nós passamos por fases do sono. Essas fases do sono são importantíssimas, porque se nós não passamos por elas, muitas das coisas que acontecem durante essas fases, que são responsáveis pela manutenção da nossa saúde, acabam ficando comprometidas. Então, se de um modo geral, nosso sono, ele cicla em duas fases. Uma fase de sono REM e uma fase de sono não REM. A fase de sono não REM, ela tem 3 estágios bem distintos, é o estágio 1, 2 e 3. O estágio 1 e 2 é um sono um pouquinho mais superficial, é aquele sono que a gente é muito mais fácil de ser acordado. Então, quando começamos a dormir, um barulhinho que acontece no quarto, um carro que passa lá na rua, é fácil de você ser despertado no estágio 1. Estágio 2 é um pouquinho mais difícil, mas você ainda consegue ser despertado. No estágio 3 é o sono profundo. É aquele sono que o indivíduo está totalmente relaxado, com a musculatura bem relaxada, com a atividade cerebral mais lentificada. É quando nós dormimos profundamente e precisa um grande estímulo para o indivíduo ser acordado. Logo em seguida, nós temos o sono REM. O sono REM é o sono que traz os sonhos, é onde nós conseguimos elaborar os conteúdos vivenciados durante o dia, que a nossa memória é consolidada. Então, essa fase é muito importante também para a saúde. E isso acontece em ciclos que se repetem em torno de 3 a 6 vezes por noite. E na primeira metade da noite nós temos mais sono profundo, na segunda metade da noite nós temos mais sono REM. Então é muito comum uma pessoa falar assim, nossa, quando acorda de manhã, acordei de manhã, estava sonhando a noite toda, eu tive um sonho imenso. Por quê? Porque você foi despertado logo em seguida do sono REM. Então isso é comum acontecer.
Agora, quando você é despertado longe dessa fase, normalmente as pessoas acabam não se lembrando que estão sonhando. Então, são várias fases, então, do sono. São. E todo indivíduo tem essas fases normais, então. Eles têm que passar por essas fases, mas muitas vezes acabam não passando porque tem alguma doença do sono que impede que isso aconteça normalmente. Dentro dessas doenças, qual seria a mais importante? As doenças do sono hoje são catalogadas em torno de 80, mais ou menos, né? E existe uma classificação de doenças do sono, que das doenças respiratórias, a mais importante seria a apneia do sono. Essa, sem dúvida, é a que está causando o maior dano à saúde das pessoas, porque ela acaba afetando a saúde do modo geral, predispondo a doenças cardiovasculares, predispondo a um risco maior de acidentes no trabalho, acidentes de trânsito. É uma doença que está associada a muitas áreas da medicina. Então, é um indivíduo que pode ter hipertensão, obesidade, pode ter um diabetes associado, enfim, uma doença multidisciplinar. Você faz o diagnóstico, no caso, Adriane, dessa apneia do sono? Bom, a apneia do sono, nós precisamos monitorizar esse paciente durante uma noite normal de sono. Então, nós colocamos o indivíduo para dormir num sono espontâneo dentro do laboratório do sono. E através da polissonografia, que é um registro de muitas variáveis do sono, como, por exemplo, o eletroencefalograma, o eletrocardiograma, o eletromiograma, que vê a atividade muscular, canais que podem registrar a respiração do indivíduo através de fluxo nasal e fluxo oral também. Então, todos esses registros vão me dar uma ideia de como que está a noite de sono do indivíduo. E assim nós conseguimos avaliar qual a gravidade da apneia do sono. E assim a gente consegue estabelecer, então, um tratamento adequado. Bom, você disse sobre a apneia, existem outras doenças também, né? Ah, sim, existem muitas doenças, né? Existem aquelas doenças que têm até uma conotação um pouco engraçada, né? Aquele indivíduo que acorda à noite e sai andando pela casa, é o sonâmbulo. Ele é muito comum em crianças e pré-adolescentes, mas é uma doença extremamente benigna. Ela acaba melhorando com o passar dos anos, mas enquanto ela está ocorrendo, isso pode gerar um pouco de ansiedade na família. Quando é uma criança, por exemplo, né, que sai andando pela casa, ela pode se machucar, ela pode tentar abrir a porta, ou um adolescente também pode tentar abrir a porta e sair de casa. Então, é uma situação que pode gerar um pouco de ansiedade e de medo. Mas é uma doença benigna, ela acontece mais na fase de sono não REM, nas fases de sono profundo. Outras doenças também são muito comuns, por exemplo, síndrome das pernas inquietas, quando o indivíduo mexe muito a perna de noite. Geralmente o companheiro fala que ele fica chutando, que fica balançando a perna. Isso é uma doença que fragmenta demais o sono. E essa fragmentação de sono gera um dia seguinte muito cansado. O indivíduo reclama de ter dormido horas, mas está extremamente cansado. Então é uma doença que também precisa ser tratada. Geralmente, essa síndrome é bem da característica do tratamento do neurologista, né? O neurologista é o indivíduo que vê mais, né? Com certeza, o paciente acaba procurando muito o neurologista por conta disso, né? A medicina do sono abre um leque maior de conhecimento também para essa área. Então, algumas vezes os pacientes vêm com alguma queixa de sono ruim, de cansaço durante o dia, que durante o registro da polissonografia a gente acaba vendo que tem lá uma perninha que não para de mexer e que não deixa o indivíduo dormir. Além desses problemas que acometem o indivíduo no sono, o estado emocional afeta muito, por exemplo, os pacientes? Bom, experimente você tentar dormir e alguém ficar te acordando 15 vezes, 30 vezes por hora. Como é que você vai levantar? Extremamente cansado, irritado, bravo, com vontade de chutar a sombra. Com certeza. Muito irritado. Então, a apneia do sono, uma das doenças, né, a mais importante, eu diria, ela causa isso, uma fragmentação do sono muito grande. Então, o dia seguinte é extremamente cansativo, o indivíduo fica sonolento, ele se torna irritado, com perda de memória, com diminuição da vontade do desejo sexual, porque o indivíduo está extremamente cansado. Então, o dia seguinte do indivíduo que dormiu mal é muito ruim. Problemático, né? Sim. E, no caso, isso afeta o indivíduo que dirige, né? Motoristas, por exemplo. Pois é. Olha, esse é um grande problema. Graças a Deus, hoje nós temos um órgão regulamentador que emitiu uma resolução, que é o COTRAN, que fiscaliza também a saúde dos motoristas. Então, os motoristas de carteira C, D e E, hoje, também devem ser questionados com relação à sua saúde, à saúde do sono.
Essa resolução diz que os indivíduos que têm apneia do sono precisam ser investigados e tratados, senão eles terão a sua carteira seguras por um determinado período de tempo até que a doença seja controlada e tratada. Veja bem, um estudo na Unifesp mostrou que eles fizeram uma investigação com motoristas de caminhão e perguntaram assim para os motoristas: você já cochilou no volante? 16% diz que sim, já cochilei no volante. E quando eles eram questionados se algum colega já tinha cochilado no volante, 48% diz que sim. Então, isso faz a gente concluir que, na verdade, a grande maioria está cochilando. Veja bem, 48% é um percentual muito grande. Nós estamos saindo de viagem com a família pelas estradas, nós estamos tentando nos divertir quando saímos num feriadão, e o risco que nós estamos correndo nas estradas é muito grande. Esses trabalhadores precisam ser avaliados e cuidados com relação à sua saúde também. 28% a 32% dos acidentes de trânsito que acontecem no mundo, já existem relatos de que esse percentual é responsável por acidentes por causa de sonolência. Então é um número também muito grande. E 17% a 19% mais ou menos das mortes que acontecem no trânsito estão relacionadas à sonolência. Veja bem, é um número muito grande. Precisamos cuidar da saúde desses trabalhadores, precisamos fazer com que as empresas que cuidam de transporte também avaliem essa saúde. É fundamental também para que nós tenhamos uma boa segurança na estrada e tudo corra bem e possamos voltar para casa depois de um feriadão sem problemas. A gente tem mais um minutinho. Quais os conselhos que você daria para o indivíduo dormir melhor? Bom, dormir bem, né? Ter uma vida saudável, acho que é o primeiro ponto, mas é importantíssimo que nós tenhamos horários regulares para dormir. Você precisa dormir no mesmo horário e tentar acordar sempre no mesmo horário. Essa rotina faz bem para o relógio biológico. Tentar evitar álcool antes de dormir, porque o álcool ele induz o sono, mas ele acaba trazendo um sono bastante fragmentado e vem aquela sensação de cansaço no dia seguinte. Evitar o uso de cafeinados e de colas durante o dia, porque eles tiram o sono, né? Então, faz com que a gente vá dormir um pouquinho mais tarde. Evitar banho quente demais antes de dormir, porque o banho quente desperta, então o ideal é o banho morno para relaxar. Fazer atividades físicas durante o dia para que o corpo fique cansado e assim consiga adormecer mais facilmente. Mas evitar exercícios vigorosos 3 horas antes de dormir. E também evitar que no quarto ele seja usado, a cama seja usado para fazer leitura, para estudar, para assistir televisão, para fazer lanche, porque a cama é um lugar que foi feito só para dormir e para namorar. Muito bem, obrigado, Helena, por essa oportunidade mais uma vez. Obrigada, estou à disposição. Muito bem, nós estamos terminando esse bloco, lembrando que no próximo tema em pauta é treinamento funcional com a educadora social Ana Cláudia Soares. Nos aguarde, já voltaremos. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver, ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. A Corpus Face Aesthetic Center, fundada há 17 anos pela diretora clínica Flávia Andreotti, oferece resultados clínicos comprovados e preços acessíveis para quem busca tecnologia e qualidade em atendimento. Aqui você encontra ambientes confortáveis com profissionais especializados na área de tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, além de uma linha completa de tratamentos faciais e a laser. Agende uma consulta personalizada e confira os nossos lançamentos. Corpus Face Aesthetic Center, fone 3031-6677. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48.
Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. E como entrevistada, nós temos a personal trainer e educadora física Ana Cláudia Soares Baroni, que vai falar sobre o tema treinamento funcional. Ana Cláudia, é um prazer tê-la conosco. É um prazer também estar aqui no seu programa. Eu agradeço o convite. E vamos conversar a respeito desse tema interessante que é o treinamento funcional. Antes, porém, eu vou resumir o teu currículo aqui. Certo. A Ana Cláudia é mais conhecida pelos amigos como Cal. E ela atua dentro dessa área como personal trainer e educadora física. Ela tem graduação em Educação Física pela Universidade Estadual do Maringá, tem pós-graduação como personal trainer pela mesma universidade, ela tem curso de capacitação pelo Power Plate do Brasil, no Rio de Janeiro, e trabalha mais ou menos há uns 15 anos como personal trainer. Esse tema Power Plate é uma área de atuação tua, então? Eles são educadores físicos e fisioterapeutas que atuam com esse aparelho. É um aparelho, uma plataforma vibratória e pode ser utilizado com fins estéticos e também para reabilitação. É uma placa, então? É uma plataforma vibratória que funciona, você executa os exercícios em cima da plataforma e com o efeito dessa vibração. Então, o efeito do exercício fica muito mais forte. A potência da plataforma vai de 30 Hz a 50. É interessante. E quanto tempo você utiliza esse exercício? Então, a duração da aula é muito intensa, né? Porque você trabalha com exercícios funcionais, que trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo e com o efeito da vibração, então é uma aula intensa e ela leva no máximo 30 minutos de aula. Bom, a gente estava falando aqui como personal trainer, muitas pessoas não sabem exatamente o que significa esse termo. Dentro dessa área de atuação, Cal, defina para nós qual é a tua área de atuação. Olha, o personal trainer atua mais de perto com o aluno, trabalhando com exercícios físicos, né? Então, eu trabalho dentro do objetivo do aluno, das necessidades do aluno e da avaliação que eu faço com esse aluno. Então, dentro dessa avaliação, dessas necessidades, eu posso trabalhar com a musculação, com o treinamento funcional e com o Power Plate, dependendo até das necessidades, utilizando as 3 técnicas. Vai depender, claro, de cada caso, então? De cada caso, de um objetivo, de uma avaliação, tudo em função de uma melhora para aquele aluno, né? Uma melhora da qualidade de vida, se for um esportista que quer melhorar o seu desempenho no esporte que pratica, também trabalhar em função disso. Então, o personal trainer atua bem de perto, bem próximo, sentindo a evolução do aluno, sentindo a progressão desse aluno e tentando sempre dar um diferencial, uma melhorada. Cal, aqui em Maringá você atua em alguns locais, né? Como eu já trabalho faz muito tempo, né? Eu trabalho na academia Estação, como personal trainer. Eu trabalho nos parques, em clubes, em condomínios. Fisioterapeuta Raquel de Maio, eu trabalho na clínica dela com Power Plate. Conhecemos principalmente lá no Maringá Clube, né? Você atua lá há bastante tempo, né? Lá você tem um grupo de... Na verdade, eu comecei a trabalhar, eu ainda estava na faculdade. Sei. E eu comecei a trabalhar sendo professora de ginástica no Maringá Clube. Foi meu primeiro trabalho. Sei. Aí, com o passar do tempo, eu fui indo para academia, para lugares maiores, mas eu atendo, se o aluno for sócio do clube e quiser achar que lá é o lugar mais ideal para ele treinar, dá para fazer um treinamento lá. Você pode escolher o local que ele tiver predileção, é claro. Por exemplo, nos parques, vou treinar no parque. Mas no parque eu vou fazer o quê? Só caminhar, só fazer abdominal? Não, então, eu levo o equipamento, como eu estou trabalhando com treinamento funcional, e o treinamento funcional se trabalha com bolas, com elásticos, com bases instáveis. E dá para fazer um trabalho ótimo no parque. Se a pessoa não quer ir para a academia, que a academia é um ambiente fechado, eu já trabalhei o dia inteiro num ambiente fechado, eu prefiro trabalhar ao ar livre. Tem essa opção. Então eu tenho meu material e eu levo o material para
melhor trabalhar com esse aluno. Você definiu aí, Cal, o treinamento funcional. Aliás, esse é o tema de hoje. Defina para nós o que é treinamento funcional. Então, o treinamento funcional é um treinamento que você trabalha com movimento, né? O movimento global. Você não trabalha um grupo muscular específico somente, como na musculação. Na musculação, você coloca um aluno num aparelho de musculação, por exemplo, na cadeira extensora, e você trabalha a musculatura do quadríceps. O treinamento funcional trabalha de forma global. Então, várias musculaturas trabalham no mesmo exercício. Por exemplo, o treinamento funcional, a gente trabalha ações primárias, como saltar, pular, puxar. E também trabalhamos com bases instáveis. Bases estáveis, elásticos, bolas, como eu já tinha dito. Então, por exemplo, o aluno faz um exercício numa base de instabilidade. Nessa base de instabilidade, ele trabalha vários grupos musculares, principalmente o core. O core envolve o abdômen, né? A musculatura do abdômen, da lombar e do quadril. Então, sempre, a aula inteira, você vai estar trabalhando o core, que é o eixo dos membros superiores e dos membros inferiores. Então, ao mesmo tempo que você está trabalhando o abdômen, você está trabalhando coxa, você pode trabalhar um trabalho de desenvolvimento de ombro. Então, é um trabalho mais global, mais intenso e mais desgastante. Assim sendo, você queima mais calorias num trabalho funcional, numa atividade funcional. O indivíduo que vai fazer, por exemplo, um tratamento desse tipo, ele necessariamente tem que fazer alguma avaliação clínica primeiro? Sim, qualquer tipo quando o aluno vai começar a fazer um exercício, é sempre uma atividade física, na verdade, né? É sempre bom fazer uma avaliação médica para ver como esse indivíduo está, principalmente se ele for sedentário e acima de 35 anos. Em média, por exemplo, o grupo que você tem abrange todas as faixas etárias, então? Olha, eu tenho aluno de 84 anos, que trabalha com sobrecarga. Legal. Isso é um trabalho terapêutico, na verdade, para esse aluno se movimentar. Mas eu trabalho com alunos desde jovens até... A minha aluna mais velha tem 84 anos. Quanto tempo dura um exercício desse tipo, em média? O exercício funcional? Cada exercício, por exemplo. Cada aula? Cada aula, exato. De 45 minutos a 1 hora. O exercício funcional, como é muito intenso, ele é bem desgastante, 45 minutos de aula tá ideal. Você vai trabalhar bem, aí os outros 15 minutos faz um alongamento, um relaxamento muscular, né? Para o organismo se recuperar melhor. Cal, geralmente nesses casos, você preconiza quantas sessões durante a semana? Olha, no mínimo 2. De 2 a 3 sessões, excelente. Duas já é um número bom? 2 já é um número bom. 3 é o ideal? 3, excelente. 3 você consegue um resultado mais rápido, né? Não depende da hora que você faz o exercício, né? No caso, tanto faz fazer de manhã, à tarde, à noite? A hora que a pessoa tem disponibilidade ou que se sente melhor. Tem gente que gosta de fazer aulas de manhã, tem gente que prefere à tarde, à noite. Aí depende de cada indivíduo. Bom, o tema por exemplo, a tua especialidade é personal trainer, quer dizer que é para cada indivíduo isoladamente ou você pode fazer grupos também? Eu já trabalhei em grupos fica um trabalho não individualizado, você tem mais dificuldade de trabalhar, na verdade, em grupo, né? Porque você, por exemplo, se uma pessoa de 20 anos vai malhar com uma pessoa de 40, já não dá, né? Você tem que montar um programa para uma pessoa de 20, montar um programa para uma pessoa de 40 e sempre estar olhando, cuidando, corrigindo a postura, corrigindo isso. Então, o trabalho individual tem mais qualidade, mas dá para trabalhar em grupo também. É interessante o grupo não muito grande, né? Porque daí já sai um pouco do objetivo. No caso, Cal, existem algumas contraindicações ou não? Por exemplo, tem indivíduos que têm algum tipo de doença que geralmente contraindicam ou não essa atividade? Não?
Qual atividade? O treinamento funcional? Geralmente é sempre bem indicada, né? No caso, né? Sempre bem indicada. Hoje todo mundo está fazendo algum tipo de atividade física. Recomendação médica, por sinal, né? Por quê? Porque... Para melhorar, inclusive, o status quo, é importante o exercício. Sim, importante o exercício. Para melhorar, para ter qualidade de vida, só para ter qualidade de vida. Não precisa ter um objetivo, eu quero melhorar minha corrida. Não, para ter qualidade de vida, todo mundo deve fazer exercício. Tem contraindicações? Tem. Pessoas hipertensas, com diabetes muito altas. Mas pode fazer o exercício, pode claro, fazer. Mas com certas restrições. Com certas restrições. E a gente vai adequar o treinamento dele a essas restrições que o indivíduo tem, né? Apresenta. A tua especialidade está em alta hoje em dia, né? Todo mundo está preocupado com saúde? Com saúde. Eu vejo assim, eu tenho aluno de muito tempo que veio para a academia, veio fazer aula com personal por recomendação médica. Eu detesto academia, detesto esse papo de academia. Hoje, teve o benefício da saúde e teve o benefício estético, ganhou dos dois lados. E hoje essa pessoa, por exemplo, que eu estou exemplificando, fala assim, mas a minha barriguinha está aumentando aqui, vamos melhorar aqui. Então eu acabo se preocupando também com a estética, né? Legal. Olha, eu quero agradecer, Cal, a oportunidade que você nos deu, né? Foi muito interessante. Obrigado mais uma vez. Obrigado, senhor, eu agradeço mais uma vez o convite. Muito bem, nós estamos terminando esse bloco agora e no próximo entrevistado é o ginecologista Adilson Carlos Gomes, que vai falar sobre o tema menopausa. Nos aguarde, já voltaremos. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Turchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Instituto Paranaense de Ensino. São 9 cursos na área de gestão com início imediato. Turmas aos sábados ou semanais. Escolha o curso que mais combine com a sua carreira e matricule-se. Mais informações no site www.institutoparanaense.com.br ou pelo fone 4430466595. Pós-graduação é no Instituto Paranaense de Ensino. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial.
Em Maringá, ótica é comercial. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. E como entrevistado agora, nós temos o ginecologista Adilson Carlos Gomes, que vai falar sobre o tema menopausa. Adilson, é um prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, Nelson. O prazer é todo meu estar aqui com você e com os seus telespectadores. Bom, eu gostaria inicialmente que você definisse para nós o que é menopausa. Bem, a menopausa é um termo médico que se refere à última menstruação. Então, quando a mulher teve a sua última menstruação, e há necessidade de ter uma decalagem, um tempo de pelo menos 1 ano, para que haja certeza de que de fato é a última menstruação, nós denominamos esse termo aí de, então, menopausa. E o termo climatério? O termo climatério, em realidade, é o período que vem antes e depois dessa última menstruação, dessa menopausa. Então, quando o climatério, ele se refere como na menina, na sua adolescência. Então, menarca é a primeira menstruação, menopausa a última, climatério é o período que está em torno da menopausa e adolescência é o período que está em torno da menarca, da primeira menstruação. Então, nesse período ocorrem várias modificações gradativas que culminam com a menopausa ou última menstruação. Bom, na menopausa, quais são os sintomas mais característicos que definem essa fase da vida da mulher, Adilson? Olha, Nelson, depende muito de alguns aspectos, mas de uma maneira geral estão relacionados à carência de hormônio, do estrogênio, que é o grande hormônio feminino. Desta feita, a sintomatologia mais frequente é os famosos fogachos, né? O calorão que a mulher sente. Isso se dá porque a falta do estrogênio no centro de regulação térmica, no hipotálamo, no cérebro, ele percebe essa falta do estrogênio e ele faz um blackout, uma vasodilatação, normalmente no pescoço, na cabeça e no tórax. O coração dispara um pouco, há uma situação de sudorese, a mulher sente aquele calorão que pode demorar alguns segundos ou até mesmo minutos. E por vezes isso ocorre no período noturno. Quando esse período sem hormônio já se estendeu por mais tempo, então nós podemos constatar as mulheres referindo aí depressão, situação de envelhecimento cutâneo, a pele realmente tem uma situação de envelhecimento, uma distribuição da gordura androgênica, ou seja, mais semelhante ao homem, então pela carência do estrogênio, sintomas relacionados à falta do hormônio na vagina, que pode levar à secura vaginal e desta feita a sensação dolorosa na relação sexual, alteração da libido, ou seja, do apetite sexual, sintomas relacionados a queixas urinárias também pelo efeito local do estrogênio, além de sintomas gerais como a depressão, tristeza, ansiedade, pode haver também situações de dores ósseas, consequência, às vezes até a mulher pode apresentar osteopenia, que é uma fraqueza óssea, uma descalcificação óssea, ou osteoporose, que pode levar algumas vezes a fraturas de ossos nobres em pequenas quedas, como acontece, por exemplo, com o colo do fêmur. Adilson, geralmente muitas mulheres elas menstruam mais cedo, né? E essas mulheres que menstruam mais cedo, elas geralmente têm a menopausa mais cedo também? Olha, Nelson, na realidade, por muito tempo acreditou-se que isso era uma verdade em medicina. Mas nessa circunstância, ou na circunstância da mulher menstruar mais tarde também, de que a menopausa poderia ser mais tarde, foi constatado que não há relação nesses fatores. Então isso não é uma realidade. Assim como o fato de ter ou não filhos, do número de filhos, de ter amamentado ou não,
todos esses fatores não interferem em realidade na idade que a mulher vai ter a última menstruação ou menopausa. Por outro lado, existem situações, por exemplo, as mulheres obesas, elas têm uma produção periférica de estrogênio maior que as mulheres magras. Então, consequentemente, elas percebem os sintomas da menopausa mais tardiamente. As mulheres que fumam, as mulheres que têm condições de vida não tão apropriada, que não têm atividade física, que não têm atividade laboral, intelectual, também experimentam essa sintomatologia de uma forma mais exacerbada e mais precoce. A faixa etária média que acontece a menopausa? Olha, hoje a menopausa, nós sabemos no nosso meio, em torno dos 47 anos, 45, mas evidentemente que há situações de menopausa que ocorre numa idade bem mais tardia. Inclusive nós sabemos que algumas mulheres, em torno de 50% a 70%, nos primeiros 3 anos têm os fogachos, os calorões, mas que em torno de 16% pode ter até os 70, 80 anos. Então, é um período que se estende mais. Mas existem mulheres que têm a menopausa mais precoce, e isso está relacionado a um aspecto familiar. Então, se a mãe teve menopausa mais precoce, pode acontecer. Mas não podemos esquecer, Nelson, que a menopausa também pode ser por doenças. Então, existem mulheres que nascem na menopausa. Em outras palavras, nascem numa situação de malformações, de ausência de ovários, então elas nunca vão ter menstruações, a não ser por medicação, ou por doenças genéticas. Assim como existem mulheres que são submetidas à retirada dos ovários por tumores ou por doenças, e mulheres que têm, por exemplo, a rádio ou quimioterapia, e que isso faz uma falência ovariana. Então, os ovários param de funcionar. Nesse caso, nós denominamos de falência ovariana prematura, mas, obviamente, que com as consequências, com a sintomatologia toda de um período de climatério e menopausa. Existem algumas doenças, inclusive, pelas quais a menopausa favorece, né? A gente lembra bem no caso, por exemplo, a enxaqueca, né? É muito comum pacientes com enxaqueca a vida toda, mas depois, quando ela chega na menopausa, os intervalos das crises desaparecem, né? E também certas doenças que você citou algumas vezes, né? Que a ausência da menstruação beneficia também. Indubitavelmente, que nós já falamos aqui algumas vezes, o fato da mulher não menstruar é um aspecto positivo, em alguns aspectos vai melhorar a qualidade de vida. Então, por exemplo, se a mulher entrar numa menopausa um pouco mais precocemente, em virtude da endometriose, né? Com endometriose, ela vai melhorar da endometriose. Então, indubitavelmente, há algumas situações em que há benefício, sim. Que a menopausa beneficia. Disso eu quero agradecer a oportunidade. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez. Muito bem, nós estamos terminando o nosso programa agora. Agradecemos a gentileza da tua atenção. Esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Muito obrigado.